graças a Deus, estamos outra vez chegando até o seu lar, até a sua casa, onde você está reunido, certamente com a sua família, e nesta hora, para estarmos ouvindo, para você estar ouvindo a palavra de Deus, que daqui a alguns instantes será ministrada. Hoje, nós estaremos dando continuidade, ou melhor, concluindo a bem-aventurança do pacificador. Nós que já estamos falando hoje pela terceira ou quarta terça-feira sobre esta ordenança que está em Mateus capítulo 5, versículo 9, que fala sobre a bem-aventurança do pacificador. Nós vamos fazer uma oração, em seguida nós chamaremos o levita Gabriel. Hoje ele está conosco, louvando ao Senhor, trazendo um hino da parte de Deus para alegrar os nossos corações. Pai, nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, pelo dia que tu tens nos concedido, pelos livramentos até aqui. Ó Deus, te agradecemos porque tu tens nos assistido o tempo todo. Muito obrigado, Pai. Agora nós, Senhor, te apresentamos esse trabalho, ó Deus, que está sendo realizado, Pai bendito, através do Instagram da igreja e chegando até aos corações dos nossos irmãos. Dá, Senhor, a todos nós sabedoria, ó Deus, que possamos estar guardando a Tua palavra em nossos corações e aplicar às nossas vidas, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, pastor. Isto, graças a Deus, deu tudo certo e nós vamos ter o privilégio de ouvi-lo agora mesmo. Fique à vontade, meu irmão. Amém. Qual é a música que você vai cantar? Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores aos reis dos reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris
sons de trovões, luzes e relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores aos Reis dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ver teu nome. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. E Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores aos Reis dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Hoje nós vamos dar continuidade, ou estaremos concluindo um estudo sobre a 7ª bem-aventurança. Mas nós vamos fazer a leitura do capítulo 5 até o versículo de número 9, que corresponde à bem-aventurança dos pacificadores. Mateus, capítulo de número 5, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como falamos, vamos concluir hoje esta 7ª bem-aventurança, a bem-aventurança dos pacificadores, que a
4 terças-feiras nós estamos estudando. Hoje é a 4ª terça-feira que estamos estudando esta bem-aventurança, a bem-aventurança do pacificador. Com base no versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E na última terça-feira, nós encerramos o estudo na terça-feira, dizendo que é bom que os homens se organizem para lutar em prol dos seus direitos. Claro, isso é importante. Mas também dissemos naquela oportunidade, é muito bom que esses homens, ou os homens, também se organizem para promover a paz no mundo. E falamos também que uma das primeiras coisas a fazer quando se quer estabelecer a paz é saber quando se deve calar. Hoje, dando continuidade ao estudo desta 7ª bem-aventurança, que está em Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Dizemos que devemos sempre enfrentar, irmãos, toda e qualquer situação sob o prisma, sob a luz do Evangelho. Agora, prestemos atenção. Quando você tiver que enfrentar qualquer situação que tenda a provocar conflito, escute bem esta orientação. Você não deve ficar falando, discutindo. Você deve pensar. Nós devemos pensar. Aí eu chamo a atenção que nós estamos refletindo sobre essa bem-aventurança, a bem-aventurança do pacificador, que está inserida no capítulo 5, versículo 9 do Evangelho de Mateus. Mas, irmãos, é necessário que consideremos a situação dentro do contexto do Evangelho. É necessário. Aí, então, nós precisamos fazer algumas indagações. Indagações do tipo: primeiro, quais são as implicações desse caso para a minha vida? Segundo, o que eu devo dizer sobre isso em relação à causa do Senhor? Terceiro, o que dizer sobre a igreja em meio a essa situação? E quarto, o que dizer sobre as pessoas envolvidas? Irmãos, é importante nós refletirmos, nós meditarmos sobre essas indagações. Agora, escutem. No momento em que alguém começa a pensar da forma que nós fizemos esses argumentos, essas argumentações, quando alguém começa a pensar com base nesses questionamentos, esse alguém já está começando a estabelecer a paz. Mas, enquanto nós estivermos pensando nos nossos interesses pessoais, isto é,
nas situações que se apresentam em termos pessoais, haverá possibilidade de conflitos. Aprofundemos-nos um pouco mais nessa promessa de Deus ao pacificador. E qual é essa promessa do Senhor ao pacificador? Ser chamado de filho de Deus. Aleluia. Essa é a promessa. O Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Aí vem a promessa: porque serão chamados filhos de Deus. E por isso, irmãos, eu quero lembrar aos amados irmãos, quero lembrar à igreja do que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, do versículo 20. Antes, lembrando que nós temos uma promessa: se formos pacificadores, ou sendo pacificadores, de sermos chamados filhos de Deus. E nós estamos trazendo o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 20, que diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ah, irmãos, essa é uma incrível recomendação bíblica. É uma forte recomendação do Evangelho. Imaginemos, isto hipoteticamente, imaginemos que o seu inimigo seja aquela pessoa que tenha dito coisas horríveis a seu respeito. Seja aquela pessoa que tenha dito coisas insuportáveis a seu respeito. Mas você percebeu, ao ouvir tudo aquilo que esse hipotético inimigo lhe falou, aí você percebeu que, na verdade, é o diabo que está agindo por meio daquela pessoa. E você, percebendo isso, não deu resposta. Não respondeu àquelas palavras caluniosas, horríveis, que foram proferidas por aquela pessoa que, digamos, não goste de você. E você não deu resposta àquela pessoa. Por quê? Porque sabiamente controlou a sua língua, o que Tiago nos recomenda. Contudo, irmãos, tem algo bem mais importante e que você não deve deixar de fazer em uma situação semelhante a esta que nós acabamos de falar. De você ser injuriado, ter ouvido palavras horríveis da parte de alguém contra você. E existe algo muito importante e que nós não podemos deixar de fazer, de atentar. O que é que nós não podemos deixar de fazer em uma situação dessa, irmãos? Como servos de Deus, pedir a Deus, que Ele liberte aquela pessoa e mostre que ela está sendo um fantoche,
um boneco nas mãos de Satanás. Mostre a essa pessoa, irmão ou irmã, que ela está sendo usada pelo diabo. Agora, vamos imaginar um pouquinho mais. O seu suposto inimigo está faminto, está com fome. E o que se deve fazer? Observemos, o que devemos fazer é tomar a iniciativa, procurando, quem sabe, até mesmo conversar com essa pessoa e, mais ainda, devemos até pedir desculpas para essa pessoa, embora não seja você o culpado, embora seja você o ofendido. Sim, nós mesmos é que devemos tomar essa iniciativa. Ainda que sejamos o ofendido, devemos fazer tudo quanto nos for possível fazer, irmãos, para gerar, para produzir a paz. Aleluia. Sabem por quê devemos assim agir, irmãos? Porque eu e você somos pacificadores, somos filhos de Deus. Aleluia. Mas ainda temos mais uma providência a ser tomada como pacificador que somos. Qual é essa providência, pastor? Devemos nos esforçar por difundir a paz. Devemos nos esforçar para propagar a paz onde quer que nos encontremos. Nós, quanto pacificadores, devemos plantar, semear a paz. Irmãos, o crente em Cristo Jesus deve agir assim. Ser um embaixador da paz. A bênção prometida a essas pessoas, aos pacificadores, é que elas serão chamadas de filhos de Deus. Aleluia. Chamados filhos de Deus. Irmãos, chamados nesse texto significa pertencer. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque bem-aventurados os pacificadores, porque pertencem a Deus. Aleluia. Considerando que chamado nesse texto significa pertencer. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão pertencentes a Deus. Aleluia. Portanto, irmãos, o pacificador, ele é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Diante desta explicação, irmãos, nós vamos entendendo, vamos compreendendo o valor que temos quanto sendo filho de Deus, a nossa importância, a nossa função
a nossa tarefa aqui na terra. Quanto filho de Deus, nós deveremos ser pacificadores. Agora, irmãos, por favor, guardem isto. Ser filho de Deus implica algumas responsabilidades. Eu quero chamar a atenção para você, nesse instante, em particular, o que nós iremos, nesses 1 a 2 minutos, falar sobre a responsabilidade, as implicações que levam, que tem um filho de Deus. E primeiro, a primeira implicação, a primeira responsabilidade é aceitar o nome do Pai. O nome de Deus, irmãos, ele é pronunciado sobre a pessoa na hora do seu batismo nas águas. Você recorda, meu irmão, quando você foi batizado e o pastor que o batizou, o batizou em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, é inconcebível que um filho, no caso de Deus, é inconcebível que um filho tenha vergonha de seu Pai celeste. É inacreditável que um filho tenha dúvida em confessar o nome de Deus como sendo o seu Pai, escondendo-se, sendo o crente há um tempo chamado, apelidado, cognominado de crente 007, escondido. É inconcebível que isto aconteça. Infelizmente, alguns de nós se escondem, receiam em declarar que são filhos de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 13, versículo 15, ele escreve: por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Aleluia, aleluia, aleluia. A segunda implicação de responsabilidade por sermos filhos de Deus é demonstrar, tanto na aparência como no caráter, alguma semelhança com o Pai, com Deus. Conforme, irmãos, o plano original de criação do homem, lá em Gênesis, do capítulo de número 1, versículo 26. Agora escutem, irmãos, nossas ações, nossas atitudes são indicadores da nossa filiação. São indicadores, as nossas atitudes e as nossas ações são indicadores de que nós somos ou não filhos de Deus. A terceira responsabilidade como filho de Deus. Irmãos,
Ser um filho de Deus implica em amor pelo Pai eterno. Implica em ter prazer em se comunicar com Ele e receber a sua palavra. Ter a alegria de ouvir a sua palavra, de estar presente onde a sua palavra está sendo ministrada. Aleluia. Aí eu recordo, irmãos, quando nós estávamos no último período do curso de Direito, quando se estava organizando a cerimônia religiosa, e aí uma colega se levantou e fez uma colocação, e eu fiquei admirado. Nós passamos 5 anos juntos. E durante esses 5 anos, essa colega, em instante algum, manifestou que era uma serva de Deus. Pelas suas ações e menos pelas suas atitudes. Ah, irmãos, infelizmente, isso acontece. Não há, irmãos, não há como entender atitudes de alguns crentes que não buscam a presença de Deus diariamente, nem querem desfrutar da comunhão com outros membros da família de Deus, na igreja, infelizmente. Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25, o escritor nos deixou, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, a volta do Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho 2 perguntas para fazer aos irmãos. A primeira, por que o Filho de Deus veio a esse mundo? E eu respondo, porque Deus, santo, justo e reto, é o Deus da paz. A outra pergunta é, de onde procedem as guerras? A resposta procede do homem, do pecado e de Satanás. Mas, aleluia, aleluia, em seu Filho, Deus se humilhou a fim de estabelecer a paz. É por isso, irmãos, que o pacificador, ou os pacificadores, são considerados filhos de Deus. E o que se deve fazer, então? O que os pacificadores devem fazer é repetir o que Deus já fizera, o que Deus já fez. Mas eu preciso lhes dizer algo ainda para ficar no seu coração, e que você já ouviu e que eu vou repetir. Ser um pacificador é ser filho de Deus. Ser um pacificador é ser filho de Deus. Amados, Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. Ele não estava obrigado a vir a este mundo, não, mas veio por obediência ao Pai. Deliberadamente aceitou, porquanto ele, Jesus,
é o príncipe da paz. E como Jesus estabeleceu a paz? Como? O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Colossos, portanto, em sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 20, lá está escrito: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Aleluia. Ele se entregou, irmãos, a si mesmo, a fim de que você e eu tivéssemos paz com Deus e pudéssemos ter paz uns com os outros. Aleluia. Agora vejamos o que Paulo nos deixou, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 14 e 15. Lá o apóstolo nos dá um grande ensinamento. Escutem. Efésios, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. E adiante diz: para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aleluia! Que o Senhor nos conceda, irmãos, a graça de podermos ser reconhecidos como autênticos filhos de Deus. Sermos reconhecidos como autênticos filhos do Deus da paz. O Brasil está precisando tanto de nós, tanto de nós. O Brasil está precisando de pacificadores. Nós sabemos que existem 3 poderes constituídos: o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas nessa nação, ainda que não seja constitucional, eu proclamo em nome do Senhor Jesus que há um 4º poder nesta nação, a Igreja de Cristo. Enquanto ela permanecer na terra, será vitoriosa, porque nós somos filhos de Deus, do Deus da paz, e iremos propagar, difundir a paz em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça, que essa palavra fique em nossos corações. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, pela palavra que foi ministrada, Senhor. Que seja guardada em nossos corações e que possamos, ó Deus, aplicar às nossas vidas. Que sejamos reconhecidos como pacificadores, a fim de sermos, Senhor, tidos como teus filhos, para louvor, honra e glória do teu nome. Aleluia. Vamos ouvir o nosso querido irmão Gabriel, mais uma vez, louvando ao Senhor, nosso Deus. Gabriel, um abraço a toda a tua família, ao irmão Rogério, a nossa irmã Marilu, ambos diáconos da casa do Senhor, nosso Deus, ao teu irmão Mateus, a tua família, Gabriel. Aleluia. Vamos ouvir, querido irmão. Aleluia. O som tá bom aí, pastor? O som tá bom? O som tá bom, pessoal? Tá ótimo, tá ótimo. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor.
Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Cuido de ti. E descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior. Pois só eu sei no amanhã. Então recebe um abraço meu, os da tua vida cuido teu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, meu amado irmão Gabriel, que o Senhor continue abençoando você, o seu ministério e toda a tua família em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém.